Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre as posições que os jogadores ocupam, o nome das posições do futebol 7. É um pouco parecido com o futsal, também pode ser um pouco parecido com o futebol de campo. Então nós vamos falar um pouco sobre essas posições e depois nós vamos falar um pouquinho também sobre as regras estranhas que eu vejo no futebol 7. A gente sabe que nem todos os lugares são iguais e o futebol 7 ele não é unificado, ainda não. Existem muitas federações ainda e cada federação tem sua regra. Eu vou falar de acordo com as competições que nós já jogamos, né? O Real Nozinho, e que eu também já comandei outras equipes jogando outras competições, e vou falar um pouco sobre essas regras estranhas que poderiam ser um pouco mais facilitadas. Então, se não é inscrito ainda, se inscreve no canal, e se gostar do vídeo, deixa teu like e compartilha para que o YouTube possa estar recomendando para mais pessoas. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom pessoal, falando um pouco sobre as posições dos jogadores no Futebol 7 Society. Então eu vou mostrar aqui para vocês agora, já com a minha equipe escalada. Então vocês podem ver que eu coloquei até o nome de alguns jogadores aí de algumas posições. Não estranhe, porque eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Vamos começar aí pelo goleiro, né? O guarda-redes, o goleiro de número 1. Nós temos aí dois fixos, como é futebol 7, nós jogamos com 6 na linha e 1 no gol. Então, nós temos aí dois fixos, dependendo da estratégia de jogo, aí eu estou na formação 2-3-1. Então, eu estou utilizando dois fixos. Se eu jogar em outra formação, eu posso jogar não com dois fixos, mas com algum jogador que sai lá de trás. Normalmente, eu utilizo um volante. O que é que está mostrando aqui um pouco de diferente nas posições? É que normalmente quem joga destes lados aqui, né, são chamados de alas. Mas no futebol 7 a gente às vezes coloca o nome de alguns jogadores para diferenciar da posição de outros. Por exemplo, esse jogador aqui, ele joga futebol de campo, mas ele veio jogar futsal 7 e o estilo de jogo dele é de um volante. Então, se eu colocar ele para jogar aqui, eu vou chamar ele de ala. Então, para diferenciar um pouco sobre a característica dele, que é um estilo de volante, eu coloco a posição dele de volante, coloco o nome dele de volante, que normalmente eu jogo com esse jogador aqui, na frente da defesa. Eu jogo com ele aqui na frente da defesa, porque ele volta para marcar e sai para o jogo. Então, eu tenho o camisa 10, que é o meu meio campo, ele pode jogar aqui ou pode jogar aberto também. Normalmente, quando eu não estou com esse volante aqui, eu coloco esse, que é para poder dar dinâmica no jogo e armar as jogadas. Se não, se eu quero ter um jogador que defenda melhor e que sai para o jogo, eu jogo com ele aberto na ala. Mas eu coloco esses nomes assim, eu estou falando eu, viu pessoal? Eu. A gente sabe que outras equipes podem utilizar outros nomes, pode utilizar o nome das posições do futsal, mas eu normalmente utilizo essas posições: volante, meio campo, o ala, né, aberto aqui na ponta, e temos o pivô. E quando eu não tenho um pivô para jogar, eu coloco um jogador de falso 9 e chamo ele de atacante. Eu não chamo ele de pivô, porque eu chamo ele de atacante, eu e minha equipe já sabe que ele não faz a função de pivô. Ele está jogando ali como um 9 falso, mas ele não faz a função de pivô. Ele apenas é um jogador de ataque que vai se movimentar aqui, mas que a equipe adversária vai achar que ele vai jogar de costa para o gol, e isso não vai acontecer. Beleza? Então, essa daí foi a minha explicação com relação às posições de futebol 7. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, mas só recapitulando: goleiro, fixo,
ala, pivô, e aí a gente vai adquirindo e incrementando mais posições, no meu caso, né, para diferenciar um pouco a característica de cada jogador. Então, eu coloco meio campo, eu coloco volante, eu coloco atacante, para poder modificar um pouquinho. Então, esse foi o vídeo das posições dos jogadores, que diferencia um pouco das características um do outro. Um joga melhor armando, o outro driblando, o outro atacando, correndo, defendendo, cabeceando. Então, costumo colocar essas posições com nomes diferentes, independente de onde ele jogar, para diferenciar um pouco a característica de cada um. Tranquilo? Vamos agora para o vídeo das regras estranhas que eu observo no futebol 7. Bom, pessoal, voltando aqui, continuação do vídeo. Agora nós vamos falar um pouco sobre as regras estranhas que eu costumo ver no futebol 7. Eu não sei se elas também modificaram, porque todo ano mudam a regra. Eu quero ver o dia que as regras vão permanecer sem mudança, porque todo ano se muda uma regra. E fica difícil para a gente estar assimilando e absorvendo. Que a gente está acostumado com uma coisa, chega no ano que vem já é outra. É complicado demais. E o livro de regras do Futebol 7 é imenso, tem muita coisa para você ler. Eu costumo frisar nas regras que são para o momento do jogo. Regras de jogo, para que não aconteça nenhum erro nos jogos que a gente for fazer. Então, eu costumo frisar muito nas regras que são de jogo, da organização da equipe para o jogo. Eu gosto de frisar muito nessa parte. As outras regras são as regras técnicas, com relação à organização, a campo, a arbitragem, a estrutura da equipe. Então, eu fiz até uma colinha aqui, eu anotei aqui no papel para não esquecer de nenhuma dessas regras estranhas que eu vejo por aí. E eu vou começar falando para vocês do lateral. Acho que muito jogador, treinador, algumas equipes já reclamaram muito desse lateral. Eu não sei se mudou agora, parece que mudou. O lateral, ele normalmente é cobrado com o jogador com a cintura, da cintura para baixo, virado de frente para o campo. A cintura do jogador para baixo tem que estar de frente para o campo. Só da cintura para cima, que é onde ele vai arremessar a bola, que ele pode mexer. E é horrível. Eu não sei em que influencia se o jogador virar o corpo todo. Vai influenciar o quê? Acho que o que não pode é o jogador sair da posição dele do lateral. Ou seja, ele andar mais para frente para bater o lateral. Fora isso, eu não vejo influência em nada se o jogador for virar para bater o lateral. Parece que já mudou, se eu não me engano. Eu comandei uma equipe um tempo desse na competição, e se eu não me engano, eu não estou muito bem lembrado, já faz um tempinho, se eu não me engano, mudou. Aí o atleta agora, quando vai bater o lateral, pode se virar. Ele só não pode andar demais. A segunda regra estranha é o escanteio. O escanteio, eu não estou falando que essas regras estranhas são de todas as federações. Cada federação, cada comissão de arbitragem tem suas regras. Eu estou falando das regras que eu costumava ou costumo jogar por aqui no meu estado, que é o estado de Pernambuco. Nossa equipe é de Olinda. Então, aqui as regras são dessa maneira. Se você aí souber de alguma regra estranha, ou você que joga futebol 7 Society e tiver alguma regra diferente da que eu estou contando aqui para vocês, deixa aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer depois em trazer essas regras que vocês colocarem aí nos comentários. As regras que forem diferentes das nossas aqui, beleza? Então, a segunda regra é o escanteio. O escanteio, ele é cobrado com a mão aqui em Pernambuco, Recife, algumas ligas, né, algumas competições, o escanteio ele é cobrado com a mão. E já existem outros locais que é com o pé.
E essas competições em que o escanteio é cobrado com o pé, eu também já cheguei a disputar uma competição dessa e não vejo, é, eu não vejo ser ruim cobrar o escanteio com o pé, não. Antes eu até reclamava por conta do espaço para cobrar o escanteio, mas não é tão ruim não, dá para cobrar sim, tranquilo, com o pé. Então o nosso escanteio aqui ainda continua sendo com a mão. O que atrapalha é porque aqui são determinadas regras. Quando a gente vai jogar uma outra competição, as regras já são diferentes. E aí o que é que acontece? A gente fica perdido, porque não é uma coisa unificada, como eu falei aí no começo do vídeo. Então, a terceira regra que eu quero passar para vocês é sobre o recuo de cabeça. O recuo de cabeça proposital não pode. Parece que é para evitar cera da equipe adversária. Mas eu vou fazer uma observação nesta regra, que eu também não sei se mudou ou se vai mudar. O goleiro, ele tem 5 segundos com a bola na mão. Será que o goleiro vai ficar com um jogador na frente dele, jogando a bola constantemente, de 5 em 5 segundos, para fazer cera? Porque eu tenho certeza que aquele jogador vai ficar marcado. E ele tem 5 segundos para lançar ela para alguém. Então, eu não vejo motivo por que é proibido o recuo de cabeça proposital. De cabeça, de peito. Se eu não me engane, esta regra é para proibir, é para evitar a cera. Mas se o goleiro ele tem 5 segundos com a bola na mão para que ele solte, então eu não vejo o porquê o recuo de cabeça não ser permitido. Não vejo. Eu não consigo entender. O jogador vai ficar lá e o outro vai ficar jogando, jogando. Ele vai ficar marcado. O goleiro vai ter que soltar essa bola para alguém lá na frente. Não é verdade? Então eu confesso que eu também não entendo muito. A quarta regra: proteção nas faltas. Teve uma competição aqui, eu também não sei se essa regra já mudou, mas é uma competição que nós jogamos aqui, os jogadores na barreira não poderiam proteger seu corpo. Não poderiam. Não tem aqueles jogadores que se protegem assim, com os braços assim na frente. Não poderia, não podia. Eu fiquei revoltado com essa regra, eu confesso que eu fiquei revoltado. Porque o jogador não poder proteger o seu corpo é um absurdo esse tipo de regra. Mas teve, infelizmente. Não sei se já modificou porque muita gente estava reclamando. Também não sei se já modificou. Se essas regras modificaram, né, é que eu ainda não cheguei a jogar uma competição federada este ano, mas se modificou, em breve eu trago para vocês aí no próximo vídeo o que mudou com relação a essas regras estranhas que eu estou falando para vocês aqui. A próxima regra, que é 5 faltas de um jogador, esse jogador ele sai da partida. Eu confesso que eu nunca entendi muito bem essa regra não, porque eu só sei que o jogador ele sai da partida, mas eu nunca ouvi dizer se ele pode voltar para a partida. Ele sai, tem que entrar outro, e parece que esse jogador que saiu não joga mais. Eu confesso que eu nunca entendi essa regra, porque nunca aconteceu comigo. Eu só sei que eu era alertado pela arbitragem que meu jogador já tinha feito 4 faltas. Em uma quinta falta, ele teria que ser substituído. E aí, para evitar esse tipo de coisa, eu já tirava esse jogador. Eu nunca paguei para ver, para saber se ele podia voltar para o jogo ou não. Eu confesso que eu não sei. Mas tem essa também, se o jogador fizer 5 faltas num jogo, ele sai da partida para a entrada de outro. Também não sei se essa regra já mudou. Eu estou trazendo coisas estranhas que eu acho estranho. Eu não sei o que vocês acham, mas para mim é estranho esse tipo de regra. Porque o jogador, se ele faz 5 faltas numa partida e ele tem que sair, não seria mais fácil o jogador levar um cartão amarelo e ser substituído? Porque com 5 faltas ele tem que ser substituído.
excesso de faltas. Então, ele levava um cartão amarelo e trocava. Saía, entrava outro jogador. Não é verdade? A sexta regra: a bola de uma área para outra. A bola de uma área para outra. Se a bola for lançada do goleiro, da área dele, para outra área, sem tocar em ninguém, é uma falta pessoal. Eu não vejo necessidade para isso. O árbitro apita, aí reinicia o jogo. Sem necessidade, gente. Não tem necessidade para isso. Uma bola foi lançada de uma área para outra, não pegou em ninguém, o goleiro pegou. Segue o jogo, não precisa apitar, não precisa ser falta pessoal. Eu acho que não tem necessidade disso. Muitas vezes eu acho que é um pouco de invenção esse tipo de regra, sabe? Porque se a bola parou da mão do outro goleiro, ele continua o jogo. Vai mudar o quê? Se o árbitro apitar? Não vai mudar nada, infelizmente. A sétima, penúltima, né? A penúltima regra. O shootout. A cada 5 faltas, a sexta é um tiro livre. Se chama shootout. Esse shootout ele tem 5 segundos para ser cobrado. E nesses 5 segundos, se o gol não for feito, se o jogador não chutar, o árbitro apita e para este lance. Eu confesso que é outra regra que eu também não entendo. Porque se o árbitro, ele quando apita, os jogadores ficam atrás, na linha do meio campo. Ou é na outra linha que tem depois do meio campo. São 2 linhas e aqui tem um círculo do meio campo. Shootout é aqui, e se eu não me engano os jogadores ficam nessa linha, ou é no meio campo. Não estou lembrando muito bem agora. Mas fica uma distância boa dos jogadores. O árbitro apita, o jogador que está com a bola, ele tem que imediatamente, tem 5 segundos para fazer o gol, para chutar, para fazer alguma coisa. E os jogadores vêm atrás. Se esse jogador tirar durante esse tempo, acabou-se. Se o jogador que foi bater, ele não fizer o gol, não chutar, passou os 5 segundos, o árbitro para a jogada e a bola fica com a equipe adversária. Eu confesso que eu também não entendo. Porque se já tem os caras vindo atrás dele, qual é? Deixa o lance correr, não é verdade? Deixa o lance seguir. Tem o goleiro lá na frente, tem os caras que estão vindo atrás para pegar a bola dele, porque antes os jogadores ficavam parados esperando a conclusão do jogador. Hoje não. Hoje o árbitro apitou, eles já podem correr para tirar a bola do cobrador de shootout. Então, para que esses 5 segundos se já tem os caras vindo atrás para tirar a bola dele? Ele vai ter que, de todo jeito, ter uma definição rápida do lance. Porque senão, ele vai perder a bola e vai perder o lance. Não é verdade? Então vai dar no mesmo. A última, que é muito, mas é muito estranho. Muito, não é pouco não. Quem joga e quem sabe o que acontece do que eu vou falar agora, vai entender. 2 árbitros numa partida. 2, eu já vi algumas ligas aí que só tem um e tá dando certo. Porque ele fica dentro de campo. Normalmente aqui as competições tem 2 árbitros, um em cada ponta. E às vezes, esses 2 árbitros não veem lances nem de um lado nem do outro. É impressionante. E pior de tudo é quando eles dizem que alguém estava na frente, que não viu. É muito estranho. Às vezes tem uma falta no lado de um árbitro. Ele não deu. O que está deste lado vai dar a falta. É difícil de entender, mas acontece. É revoltante, mas acontece. Então, seria muito melhor um árbitro só dentro de campo e o outro lá fora, como mesário, ficava como VAR para ajudar o árbitro nas decisões dele. Seria muito melhor assim. Porque eu vou te dizer, é uma atrapalhada só. Este aqui está deste lado. Ele não deu a falta. O danado vem lá do outro lado e dá. Eu não consigo compreender, eu juro. Eu prefiro que seja só um árbitro e o outro fica como mesário, tipo um VAR, para ir ajudando o árbitro nas decisões e haver também alguns lances fora de jogo para que o árbitro possa aplicar o cartão. Se tiver alguma confusão, se tiver alguma agressão. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Não se esquece aí de deixar o teu like, se inscrever no canal. Outra coisa, se vocês tiverem aí
regras diferentes dessas que eu falei para vocês agora aí no seu estado, na sua cidade, em suas competições, deixa aí nos comentários que eu quero trazer um próximo vídeo falando sobre essas regras de vocês, beleza? Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.